Uou, salve, salve, muito boa tarde, 1h15, sabadão na área. Hoje tem Clube da Bola. Hoje no programa uma matéria especial com o Amarildo. O torcedor havaiano lembra muito dele, autor do primeiro gol do Leão na ressacada. Tem a semana da Chape, que encarou 2 vezes o Corinthians, Brasileiro e Copa do Brasil. Tem a semifinal decisiva da Segundona Catarinense. Vamos conhecer nesse fim de semana os 2 times que vão para a final. E claro, tem a Série B Nacional. O Figueirense recebeu o Goiás ontem à noite no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Que começa com esse jogo então. A vitória poderia colocar o Alvinegro de volta ao G4, mas não foi nada disso que aconteceu. 2 fortes candidatos ao acesso e precisando da vitória para ingressar no G4. E apesar de estar próximo do pelotão da frente, a pressão era grande no Figueira. Também faz tempo que o time não sabe o que é um resultado positivo. No final da matéria, vamos atualizar o retrospecto, mas eu garanto, é muito ruim. Agora, ruim foi o desempenho da arbitragem. E olha que o trio pisou junto aqui no gramado do estádio Orlando Scarpelli e protagonizou não apenas mas 2 lances bizarros. O Figueira, para variar, também teve a sua lambança. Bom, começamos com a única alegria do torcedor alvinegro. Matheus Salles avançou e fez um gol chorado. Como demorou para o juiz Jailson Macedo Freitas validar, hein? Mas a bola entrou sim. Depois teve o lance polêmico do outro lado e a favor do Goiás. Felipe Garcia foi o último a tocar na bola antes de morrer no fundo da rede. Comemoração dos goianos até que... para tudo! Gol irregular na visão do auxiliar José Carlos Oliveira Santos. Mas como quem manda é o árbitro Jailson, o baiano foi lá, conversou com o Bandeira e validou o gol. Agora, o segundo do Goiás não teve nada de polêmica, foi vacilo mesmo do Figueirense. Antes, temos que destacar a entrada de Elton na volta do intervalo, mas o recém-contratado viu David fazer o gol da virada e da vitória do Goiás. A gente fica feliz, né? Que o atleta, né, quando o zagueiro faz o gol, a gente tem que comemorar, e principalmente o David, que vinha procurando esse gol há muito tempo. E para atualizar o retrospecto, são 4 jogos sem vitórias da competição. Não tá legal. Grandes time, também tem momento, né, de baixa, que as coisas não encaminham. Né? A gente está aí tentando melhorar, fortalecer o grupo. Acho que está em aberto ainda, estamos na briga. Temos mais 2 jogos aí, vamos fazer para a gente poder buscar o nosso objetivo. Ao lado de Milton Cruz, na coletiva, estava Cláudio Vernalha. O presidente do clube garantiu que o comandante está tranquilo no cargo. Milton Cruz é o técnico do Figueirense, sim. Só não adianta perguntar de salário atrasado. Mas para esse assunto, o mandatário tem uma resposta rápida também. E a questão financeira será saneada, não é isso que está interferindo, isso eu ouvi da boca deles. Aqui quando um recebe, todos recebem. Até o ídolo e gerente de futebol do Figueirense, Fernandes, pediu a palavra. Citado em uma pergunta, ele fez questão de esclarecer alguns fatos. Que eu disse que os atletas não jogou pela situação de dinheiro. Muito pelo contrário, eu disse lá que atrapalhou naquela situação sim, mas que o atleta que está no Figueirense hoje são homens, não são mercenários. Até falei na minha entrevista lá hoje na Rádio Guarujá, que eu fico muito chateado quando se fala que um atleta é mercenário. Todo mundo tem o direito de realmente trabalhar e receber. Ninguém vai trabalhar de graça. Bom, que tal o grupo mostrar em campo o mesmo entrosamento dos homens que comandam o futebol? Quem sabe assim as vitórias aparecem novamente. Aquele olhar para a câmera. Olha só, vou deixar para o Fábio Machado, meu companheiro de todos os sábados aqui no Clube da Bola, analisar a derrota do Figueira e também as coletivas, porque a coletiva pós-jogo foi quente. Boa tarde, Fábio Machado. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola. Olha, sobre o jogo de ontem, primeiro eu quero dizer o seguinte: Figueirense jogando em casa, eu venho há muito tempo falando aqui no programa Clube da Bola, no SC no ar e também na coluna. O Figueirense jogando em casa é um time previsível. Ele faz um jogo previsível, ele faz o jogo que o adversário quer. O adversário sonha em encontrar esse Figueirense jogando no estádio Orlando Scarpelli. Só que a partir de ontem, ou a partir dos últimos 3 jogos, eu vejo um Figueirense, além de previsível, com outras qualidades que não são nada agradáveis para o torcedor. Apatia, um time sem estado anímico nenhum,
um time sem vontade de vencer, um time que não consegue buscar uma reação, um time que não consegue em campo buscar uma jogada, não consegue buscar uma alternativa, não encara um drible, não encara uma triangulação. Aí entra a questão Milton Cruz. Se o time dele é previsível, ele está conseguindo acabar com tudo isso, ele está conseguindo ampliar aí esses defeitos da equipe. Qual é a necessidade, viu, meu caro torcedor, de jogando em casa, jogar com 3 volantes? Olha, meu amigo, nem Celso Roth e nem Parreira, naquele dia, né, que vou ser retranqueiro, consegue ser tão retrancado como é a equipe do Figueirense ontem. Porque a torcida, viu, Mancha, ela é uma caixa de ressonância, ela é uma espécie de esponja. Ela entende quando o time está tentando suar a camisa, ela entende quando o time está tentando mostrar algum futebol, tudo isso ela compreende. E muitas vezes, mesmo perdendo, ela aplaude no final do jogo. Ontem, mesmo com um gol marcado pelo Figueirense no primeiro tempo, teve torcedor que disse: ai meu Deus, hoje o dia vai ser de sofrimento de novo, porque já viu a postura dos jogadores. Então essa é a questão campo. Além da previsibilidade, está entrando nesse time do Figueirense, nesse repertório aí, apatia, um time sem lento, um time sem disposição nenhuma, sem vontade nenhuma, um time que entra, sabe? Ah, é mais um jogo. Não, não é mais um jogo, é um jogo super importante. Fábio, então eu vou te fazer uma pergunta. Será que isso tem a ver com o salário? Porque tudo bem, Fernandes vai ali, dá a posição dele, o Vernalha tá ali para fazer o papel dele, dizendo que as dívidas vão ser sanadas, que o salário vai ser colocado em dia. Mas vamos reverter a situação, vamos se colocar no papel. Tô aqui na TV. Que a gente recebe direitinho, né? Recebe sempre no dia assim. Aqui é direitinho. Faz de conta, não recebe salário. O cara desanima. Não é que eu vou deixar de trabalhar, não é que eu vou fazer mal feito. Mas dá uma desanimada, né? Porque daí entra a preocupação da conta, é o aluguel, é o condomínio, é o colégio das crianças que vai vencer. Será que tem a ver? Mancha, assim, ó, o Figueirense teve problema no estadual e conquistou o estadual. Mesmo com salário atrasado, o Figueirense foi lá em Chapecó, venceu por 2-0 e conquistou. Então eu não posso acreditar que o problema seja especificamente salário atrasado, né? Ele pode, de repente, contaminar um jogador. E aí a direção tem que detectar qual é esse jogador que está ali, é a fruta podre, né, dentro do balaio, como a gente costuma falar. Esse mesmo time que salário atrasado, ano passado conseguiu fugir do rebaixamento para a Série C. Então eu vou ser sincero, eu não acredito nisso. Estou sendo muito sincero, porque são homens, né? O que está acontecendo realmente é um time hoje mal dirigido. O que está acontecendo hoje é um time, o Milton Cruz, que não consegue mais explorar nada dessa equipe. Você entra com 3 volantes para jogar em casa e o problema é o salário atrasado. Por exemplo, você joga 2 partidas com o Trevisan, que é zagueiro, improvisado de lateral esquerdo, e o problema é salário atrasado? Não, não é. O problema não é salário atrasado. O problema é realmente a formação do time. Agora, Mancha, só me permite, eu quero falar dessa coletiva. Foi uma das coletivas mais tensas que eu acompanhei desde o tempo que eu trabalho com futebol. Porque quando chegou o Cláudio Vernalha e chegou o Milton Cruz, criou-se, né? Ficou no ar o seguinte: opa, teremos alguma novidade aí. Vai sair treinador. Né? Vai sair o treinador. Aí quando o Milton começou a falar, e nenhuma novidade, né? O Milton, muitas vezes ele vê um jogo que ninguém vê. A única diferença de ontem para as outras coletivas do Milton é que ele disse o seguinte: hoje o Figueirense não jogou bem, então já mudou. Porque nos outros jogos, o Figueirense é dominado e ele diz que o Figueirense fez uma partida maravilhosa e o adversário acabou achando o gol. Bom, esquece o Milton, não dá para tirar mais nada da coletiva dele. Vernalha estava muito chateado com isso e ele já chegou dizendo o seguinte: vocês da imprensa só falam que o salário está atrasado no Figueirense, mas não falam do outro time. Aí depois eu acho que ele entendeu que tem um rival. Não, dos outros times. Aí ele quis dizer o seguinte, mas também não citou nome, não disse quem é o profissional que falou da questão do salário atrasado. E para fechar, o Fernandes. Fernandes acusou um colega nosso, né, que tinha dito, numa entrevista, que o salário é atrasado. Só que o Fernandes entrou em contradição. Ele disse o seguinte: não, isso não atrapalha, mas naquela ocasião influenciou, né, foi mais ou menos assim. Fernandes não respondeu nenhuma pergunta, estava muito abatido. Aliás, uma entrevista coletiva muito tensa. Por que acontecem essas entrevistas coletivas? Porque o futebol é resultado, só isso. O futebol, o Figueirense está 4 partidas sem vencer, os atacantes não marcam gols, o Figueirense não consegue impor o seu futebol dentro de casa, está na 8ª posição, pode cair para a 10ª, está se afastando da briga do G4 e ontem perdeu para um adversário direto. Então cria tudo isso, não tem jeito. Só para fechar, Vernalha diz o seguinte: futebol é diferente, nós estamos aí em captação de recursos, mas o futebol é algo diferente. Ele quis dizer, comparando com as empresas. Vernalha, eu vou fechar e dizer o seguinte: o futebol é muito diferente. Se a bola não entra, meu amigo, se prepare, porque vai ter mais coletivas dessa daqui para frente.
Olha, outro catarinense que entrou em campo por essa rodada foi o Avaí, mas lá na terça-feira, na abertura da rodada, foi até território gaúcho, enfrentou o Brasil de Pelotas. Largou na frente, mas levou o empate no fim do jogo, acabou desperdiçando a chance de voltar para Floripa com 3 pontos. Mais uma vez eu convoco o Fábio Machado para analisar. Já começou com esse golaço do Renato. Foi um bom gol, né? Um bom cruzamento do André Moritz. O Avaí não fez uma má partida, principalmente na primeira etapa, né? No segundo tempo, o pecado do Avaí foi não finalizar. Mas só voltando nessa questão de empate, de resultado, existe empate com gosto de vitória, né? Existe empate com sabor de derrota e existe empate com sabor de... Sem gosto. Sem gosto nenhum, é empate, é um ponto conquistado, né? É um ponto conquistado. Esse empate do Avaí teve sabor de derrota. E o empate com sabor de derrota, meu amigo, ele é muito amargo. O Avaí, como eu vou repetir, fez um bom primeiro jogo, pressionou a equipe do Brasil de Pelotas, 2 zagueiros, eu achei até interessante, eu temia isso, se bem que o Luan, na maioria das vezes o Luan acabou atuando ali entre o Betão e o Ayrton. Qual foi o pecado do Avaí? Na segunda etapa não ter definido a oportunidade. E jogo como esse é jogo para 3 pontos. Né? Eu conversei com o Geninho na quarta-feira e ele estava realmente muito chateado, muito brabo. Ele não está conformado, não. Porque da forma que você perde esses 2 pontos, meu amigo, jogando a maioria do tempo com um jogador a mais, como o Avaí jogou, criando inúmeras oportunidades, e aí aos 40 minutos o Lourenço sozinho, na cara do gol, podendo tocar do lado por Rodrigão, me perde aquele gol e na sequência sofre o gol de empate do Brasil de Pelotas, aí realmente é para lamentar. 2 pontos perdidos, 2 pontos que podem custar muito caro no futuro na Série B, porque o campeonato é muito equilibrado e não tem dúvida nenhuma que a quarta, ali a terceira posição, alguém vai ficar fora pelo saldo de gols, pelos pontos, e aí a gente vê isso aí. A forma que o Avaí entregou 2 pontos facilitou e não pode acontecer numa Série B tão equilibrada, numa Série B tão disputada como essa, e vai ser mais ainda agora no retorno. Daqui a pouco a gente fala mais do Leão da Ilha. Para o Tigre, outro representante do estado na Série B, a semana não foi muito boa. Um empate em casa e uma derrota em Campinas. Quem tem os detalhes é Renan Mainen, que fala direto do sul do estado. Boa tarde, Renan. Boa tarde, turma. O Criciúma viveu uma semana de emoções fortes desde o último Clube da Bola, rapaziada. Primeira partida daquele mesmo sábado contra o Atlético Goianiense. Tigre perdendo, fim de jogo, confusão na grande área, 4 jogadores expulsos naquele empurra-empurra, entre eles Zé Carlos e Marlon, e aí no fim, quando tudo parecia perdido, um gol salvador de Vitor Feijão. Parte importante contra time do G4, que naquele momento enchia a torcida de expectativas. Mas diante da Ponte Preta fora de casa, meus amigos, um banho de água fria. O Tigre não apenas perdeu por 3-1, como também foi muito inferior dentro de campo. Escapou de ser goleado. Não custa lembrar que os adversários deste trecho de tabela são os mesmos que no primeiro turno impuseram 5 derrotas seguidas ao Tigre. E este é um momento de termômetro para a gente saber o quanto o tricolor evoluiu da primeira perna da Série B para esta segunda. Para a partida contra o Coritiba, outro clube que derrotou o Tigre naquele início de turno, o técnico Mazzola Júnior pode contar com os suspensos por cartão na rodada passada. Casos do lateral Marlon, do atacante Zé Carlos e do atacante Andrew, que contra o Atlético tomou o 3º cartão amarelo. A luta para se afastar da zona do rebaixamento segue. E em caso de nova derrota, o Tigre corre o risco de pisar mais uma vez nesse Z4. Algo que tem atrapalhado o clube este ano é a falta de sequência. Mazzola dificilmente consegue repetir a escalação. E ainda assim, o elenco tem mostrado alguma força, na opinião de Nicolas, o atacante que está na transição do departamento médico, depois de fraturar o rosto em 3 partes, num choque contra jogador do Sampaio Corrêa. Olha só o que ele disse, vocês comentam na sequência. Infelizmente a gente sofre com bastante lesão, né? Fratura, lesão muscular, que é normal, né? Mas sim, a equipe é uma equipe competente, qualificada, já demonstrou que a gente tem condição de sair dessa situação. Saímos, esperamos nos mantermos fora também, né? Até porque agora começa a reta final do campeonato, o segundo turno é muito disputado, o pessoal tá cada vez evoluindo mais, a gente tem que continuar evoluindo também para continuarmos, né, nessa situação da tabela para melhor, né? Fábio Machado, pegando o gancho da pergunta do Renan, o que o Nicolas, atacante, falou, está bem recuperado, né? Fraturou o rosto em 3 partes, teve 3 pequenas fraturas no rosto, mas está recuperado, deve até ir para o jogo. O Criciúma tem gás para escapar do rebaixamento, se afastou do Z4, tem condições de ficar afastado, não sei se vai ser campeão, tem muita bola para rolar, mas tem essa condição?
Não, tem. Nós já falamos aqui na semana passada. O que falta para o Criciúma é justamente encaixar uma sequência de 3 resultados positivos, por exemplo, abrir 9 pontos, que daí consegue. Eu vejo o Criciúma muito encorpado, inclusive quando o Criciúma estava na zona do rebaixamento, as estatísticas, mas quem é tu, né, Fábio? Tu mesmo fala que estatística não ganha jogo? Beleza, mas era um time que tinha potencial para ser desenvolvido. E é isso que está faltando para o Criciúma. Ter mais estabilidade, ser uma equipe mais equilibrada. Ó, mandar um abraço aqui pro Tiaguinho Bill, ele pede o seguinte: eu tô ligado no Clube da Bola, manda um abração pra galera da Liga Araquari de Fute 5 Society Amadora. Um abraço tá mandado pra galera de Araquari, Tiaguinho Bill. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Série A e Copa do Brasil, falar junto, então vamos pra Chapecó, porque a Chape viveu uma semana aí curiosa, né? Enfrentou o Corinthians 2 vezes, Badá já tá na área. Uma pela Série A, venceu. Outra pela Copa do Brasil, perdeu. Assunto para Sérgio Badá. Badá, você pode começar pela Série A, Brasileirão ou pela Copa do Brasil, que a gente rola as imagens. Boa tarde. Olá, Mancha. Boa tarde, um grande abraço para você. Vou começar pela Copa do Brasil, então, né, que foi no meio de semana, a Chapecoense enfrentando o time titular do Corinthians. No domingo, o Corinthians jogou com o time de reservas, a Chapecoense ganhou de 2-1. Na quarta-feira, o Corinthians jogou com o time titular. O bem da verdade é que não foi um bom jogo de futebol, não foi um grande jogo muito truncado, o Corinthians veio administrando a vantagem, jogando o tempo todo, fazendo cera. Nunca vi um time do Corinthians fazer tanta cera, praticar tanto antijogo, quanto praticou aqui. Com 3 minutos do primeiro tempo, o goleiro Cássio já praticava cera na reposição de bola, né? Mas a Chapecoense estava numa noite sem muita inspiração, né? Muito embora o time o time da Chapecoense teve mais posse de bola, teve esse gol aí que foi bem anulado, inclusive com o auxílio do árbitro de vídeo, foi perfeita a atuação da arbitragem, não é o que questionar. No primeiro tempo deu pouco desconto, deu 1 minuto só, no segundo tempo foi correto, deu 6, mas se tivesse, eu acho que dado 20 minutos de desconto, mesmo assim a Chapecoense não faria gol. E aí o gol do Jadson, né? No primeiro momento o Jandrei mesmo reconheceu que perdeu o tempo da bola, que poderia ter defendido, o Jadson disse que tentou cruzar e ela acabou entrando, é aquele tipo de lance que o jogador joga a bola para dentro da área para ver o que acontece. E fez o gol, né? Acabou encobrindo o Jandrei, mas uma bola muito difícil porque ela beliscou a trave. E quando ela belisca a trave, fica difícil pro goleiro defender, né? Então, o Chapecoense não teve forças para fazer um gol, para tentar pelo menos levar para os pênaltis, né? Mais de 11 mil torcedores. O torcedor fez a sua parte, apoiou, incentivou, mas faltou força. Bem da verdade é que também a gente tem que reconhecer a superioridade do Corinthians, que não jogou lá muito futebol nas 2 partidas, tanto lá em São Paulo quanto aqui em Chapecó. As 2 partidas, se a Chapecoense tivesse jogado um pouco mais, poderia ter complicado a vida do Corinthians. O Corinthians está jogando muito pouco em relação àquilo que se exige do tamanho que é o Corinthians, da história do Corinthians, está jogando pouco futebol. E foi assim nos 2 confrontos. Só que, infelizmente, a Chapecoense não fez uma partida de exceção. Ela precisava, na quarta-feira, fazer aquela partida de exceção que, às vezes em quando, costuma fazer. Não conseguiu fazer, acabou perdendo, mas também não tem maiores consequências. Não tem maior consequência porque você sabia que a Chapecoense chegou até onde podia, a temporada do futebol da Chapecoense não é boa, né? Agora esperamos que embale mais agora com o Guto Ferreira, que estreou bem aí no domingo, né? No Campeonato Brasileiro, precisava ganhar, era uma sequência de 7 jogos seguidos, sem saber o que era vencer. Depois da Copa do Mundo não havia vencido ainda, e aí tinha a estreia do Guto, que trouxe o torcedor para o seu lado, ele tem identificação com o torcedor da Chapecoense gosta do Guto, o Guto gosta da Chapecoense, né? E a chegada dele foi muito boa. O primeiro tempo nesse jogo aí não foi bom, o time entrou desconcentrado e logo no início tomou o gol. No primeiro tempo o Corinthians teve chance para liquidar a fatura, teve oportunidades para liquidar a fatura, e um lance vergonhoso, né? Que o árbitro deu apenas cartão amarelo quando deveria ter dado o cartão vermelho para o Cássio. Pegou a bola fora da área, impediu que o Leandro Paulista chegasse na bola, então era lance para vermelho, deu apenas amarelo, mas aí o Diego Torres, que estreou, fez esse golaço de falta, e no finalzinho o prêmio pela persistência da Chapecoense. Falhou o Cássio, deu um tapinha na bola e o Dolfo acabou fazendo 2-1. Então, essa vitória foi muito importante para acalmar o ambiente, né, para tirar toda aquela pressão que o time vinha tendo, o momento não era bom, e a chegada do Guto, pelo menos, né, deu um novo fôlego, deu um novo ânimo a partir desta vitória contra o Corinthians. Então não se lamentou muito também
a eliminação na Copa do Brasil por isso, porque ganhou do Corinthians no domingo, foi uma vitória importante, porque a prioridade da Chapecoense é a permanência na Série A. E mesmo tendo que dividir atenções com a Copa do Brasil, não é o ideal. Agora é foco total no Campeonato Brasileiro, tem mais 20 jogos pela frente, está com 21 pontos, se ganhar 8 vai aos 45, de 12 ganhando 8 vai aos 45, que é aquele número mágico, né, que todo ano com 45 pontos, muito provavelmente o clube permanece na Série A. Então essa é a missão daqui para frente até o final do ano, é ganhar 8 partidas destas 20, que com 45 pontos provavelmente permanece na. Tem que melhorar, já melhorou um pouquinho esses 2 jogos, o time pelo menos já teve mais garra, mais raça, mais vibração, um time acordado, né, efeito da chegada do Guto, mas ainda precisa melhorar, ainda precisa evoluir e amanhã tenta um crimezinho contra o líder São Paulo lá no Morumbi, 7 horas da noite. Daqui a pouco o Bada volta para falar mais sobre este jogo diante do São Paulo. Vamos falar da segundona catarinense? Marcílio Dias e Metropolitano largaram na frente nos jogos de ida das semifinais da segunda divisão do estado. Vamos conferir, vamos relembrar então como foram os jogos de ida. Em Blumenau, Metropolitano e Camboriú, Ari Moura abriu o placar para o Metrô. O zagueiro Elton apareceu e ampliou para o time de Blumenau, que reverteu a vantagem para o jogo da volta. Metropolitano 2, Camboriú 0. Em Joinville, Fluminense e Marcílio Dias. E o Flu até largou na frente com o Edinho. Mas depois do intervalo, só deu Marinheiro. Abner empatou o jogo. Wilson Júnior virou o placar. E Sabiá decretou a vitória da equipe de Itajaí. Fluminense 1, Marcílio Dias 3. Lula ali, né? Tentou pegar de ladinho, de letrinha. O que me chamou a atenção foi o seguinte, tem um zagueiro do Fluminense e ele não vai no Sabiá. Ele fica com o braço levantando ali, pedindo impedimento. Não, tem que ir, vai lá, não esperar o árbitro marcar ou não marcar, vai em cima. Pode ver que ele ficou parado do lado, assim, ó, assistindo o Sabiá chutar. Tá certo, Sabiá chutou, o goleiro rebateu, mas na segunda ele fez o gol. Vamos direto para Itajaí, Marcelo Nunes traz as últimas do Marinheiro e da Cambura. Fim de semana é de decisão na segundona. Nós vamos conhecer os 2 finalistas e os 2 times que vão estar ano que vem na elite do futebol catarinense. Chega mais, Xará! Oi, Mancha. Oi, amigos ligados no Clube da Bola. Hoje em um espaço diferente, no palco da grande decisão. O jogo do ano, como está sendo tratado aqui na cidade de Itajaí, o estádio Dr. Ercílio Luz, onde amanhã, a partir das 3 da tarde, Marcílio Dias e Fluminense decidem uma das vagas na elite do Campeonato Catarinense do ano que vem. O Marcílio venceu o primeiro jogo lá na Arena Joinville na semana passada pelo placar de 3-1, uma vitória com autoridade e que dá muita tranquilidade para o Marcílio Dias para esse jogo de domingo contra o Flu. Mas é claro que o discurso entre os jogadores, entre a comissão técnica, é de respeito, é de inclusive presentear o torcedor com uma boa atuação aqui no Gigantão. Quem falou sobre isso foi o técnico Vaguinho Dias. Que não seja um acesso que fique todo mundo nervoso o jogo todo, né? Que a gente consiga realmente fazer um bom futebol e conseguir a vitória. Então o que tem que trabalhar é eles entenderem, os atletas, de que nada está ganho, uma boa vantagem, e que nós temos que continuar trabalhando com a maneira que nós estamos e tentar fazer com que cada um renda melhor ainda do que rendeu nesse jogo lá em Joinville. Aqui pertinho da gente, na cidade de Camboriú, Camboriú que perdeu o primeiro jogo na cidade de Blumenau, foi 2-0 para o Metropolitano, tenta sua recuperação, tenta também brigar por essa vaga elite do Campeonato Catarinense. Claro que se o Camboriú vencer por 2-0, joga pela vantagem de 2 resultados iguais e, de repente, por que não, o Camboriú do Mauro Ovelha, que tem jogadores experientes, consegue esse acesso também. Marcílio Dias e Fluminense, domingo 3 da tarde, Metropolitano e Camboriú no Robertão, no domingo às 4. Um grande abraço. Grande abraço, Xará. Olha só, amanhã o Fluminense de Itaú, o Fluminense do Itaú de Joinville vai enfrentar o Marcílio Dias. O Marcelo acabou de falar sobre isso. Além do desafio de jogar fora de casa, o time tem que superar a desvantagem de 3 gols que levou na primeira partida. Vamos ver a matéria. Esse sossego do Edinho em campo é só enquanto a bola não rola, porque se depender dele e da tática do treinador do Fluminense, o jogo contra o Marcílio Dias vai ser pegado. Procurar fazer os gols, finalizar mais, né? Que talvez isso a gente deixou a desejar aqui em casa, né? Não pode errar. É um jogo que a gente não pode errar e a gente tem que... Pintou a oportunidade de fazer o gol, tem que fazer. E não dá para errar mesmo, Edinho.
E o Fluminense tem a difícil tarefa de vencer o Marcílio Dias, que joga em casa e ainda com 3 gols de vantagem. Só assim se quiser continuar na disputa por uma vaga na Série A. Mas, apesar de ter perdido em casa na semana passada, o time do Itaú de Joinville, que disputa pelo 2º ano seguido a 2ª divisão do Campeonato Catarinense, está otimista para a partida fora de casa. A gente ganhou de 3-0 do Barra fora de casa, buscando ainda a classificação. O Barra ainda não estava fora. Um Blumenau que ainda tinha condições de conquistar o retorno, e a gente conseguiu fazer 2 resultados surpreendentes, né, que foi o 3-0. Então é o que a gente precisa. Pode ser que de repente, né, a gente consiga aí também dar essa surpresa, essa alegria para a nossa torcida, e se Deus quiser dá tudo certo para que a gente consiga o acesso. A torcida pode esperar um time aguerrido, né? E os últimos jogos que a gente fez fora de casa, a gente pontuou, a gente fez os 3 pontos e espero ir lá agora jogar diante da torcida deles, né, que empurra também, mas jogar com inteligência. Olha, 2 coisas bem rapidinhas. Primeiro, parabéns para a Gleice Arneiro, estreando aí, nossa colega repórter lá de Joinville, estreando no Clube da Bola. E para esse jogo, Marcílio Dias e Fluminense de Joinville já foram vendidos por antecipação 3.000 ingressos. Vai ter muita gente lá no Dr. Ercílio Luiz amanhã. Fábio, você queria falar uma coisa? Eu só queria falar sobre as entrevistas dadas aí pelo treinador do Fluminense lá de Itaú e também pelo atleta aí, o Edinho. É porque assim, ó, tem aquelas entrevistas que a gente sabe que elas são rasas, né? Nós vamos lá, vamos tirar... Não, eu gostei porque foram entrevistas assim, pés no chão e elencando, né, conquistas recentes que o Fluminense saiu fora. Isso é muito bom, né? Porque isso dá competitividade para o campeonato. Isso é muito legal. Eu gostei disso aí, porque não foi aquela entrevista desrespeitosa, né? E claro que pelo outro lado também o Vaguinho, muito experiente que ele é, ele disse, não, vamos continuar trabalhando. Legal, gostei das entrevistas, gostei do teor, gostei do conteúdo. Olha, e já que o Jack já acabou a participação dele na Série C, a gente vai para Joinville para conversar com o Dr. Juca Miguel sobre o Fluminense. Amanhã o Fluminense tem essa chance, vive ali, como o técnico falou, o Edinho também falou, o Fábio acabou de complementar, vive essa situação. Vai pro tudo ou nada. Se der, pode, quem sabe, estar na final e estar na elite do futebol ano que vem, Dr. Juca. Mas se quiser falar um pouquinho do Jack, vi que você está de vermelho, pode falar as últimas do Tricolor do Norte também. Boa tarde, Mancha, camisa laranja, né? Hoje para dar um toque especial aí, dar uma contrabalanceada com os amigos. A Joinville rapidinho, uma pincelada, o clube segue se reestruturando, o Agnello está trabalhando em busca do novo técnico. No último jogo, na despedida da Série C, do rebaixamento para a Série D, o Joinville empatou com Volta Redonda e com um time de atletas renegados conseguiu o primeiro ponto fora de casa. Então isso mostra como realmente muita coisa estava errada no Joinville, mas que o processo de reestruturação da Série D seja melhor. Falar um pouco do Fluminense também aqui de Joinville, que faz um trabalho bem bacana, Mancha. E a gente sabe da limitação do Fluminense, todos os atletas ganham um salário mínimo, era o patinho feio destas semifinais, mas mostrou, o Marcílio Dias mostrou aqui em Joinville aquilo que o Mauro Ovelha não quis enxergar quando o Metropolitano optou em jogar com o Camboriú. O Marcílio Dias sabia o que vinha enfrentar, gente. Tá aí, o Marcelo Nunes acabou de mandar para nós aqui 3.200 ingressos vendidos de forma antecipada. Vai estar socado o gigantão das avenidas de Itajaí. Você acha que o Metropolitano ia querer pegar uma barra dessa aí? Não ia. Escolheu o Camboriú, tecnicamente mais fraco, fez 2-0 em casa. E o Fluminense de Joinville vai ter uma missão muito difícil. O técnico Valmir Israel, um cara bem tranquilo, bem pés no chão, e falou que o Fluminense aqui de Joinville venceu o Barra fora de casa, venceu o Blumenau fora de casa, mas são 2 equipes tecnicamente muito inferiores ao Marcílio Dias. O Marcílio no segundo tempo, quando resolveu jogar bola, quando conseguiu colocar em prática aquilo que o Vaguinho via pedindo durante todo o primeiro tempo, aí venceu o Joinville por 3-1, poderia ter feito 4. Claro que o futebol ele é mágico, porque o Fluminense fez 1-0, logo no início do segundo tempo, nos pés do Eric, teve uma chance, cara a cara, acabou perdendo. Se faz 2-0, a história poderia ser outra, mas no futebol o C não joga, o C não entra em campo, e o que realmente entrou em campo foram os 3 gols do Marcílio Dias e está com acesso muito bem encaminhado. Eu acho que é muito difícil, quem me conhece sabe da minha situação, eu não sou de fantasiar, de achar que as coisas podem acontecer. No futebol tudo pode acontecer, tudo. Mas ao natural, 95% de chance é que a equipe do Marcílio Dias
faça um jogo tranquilo. Você vencer por 3-0, como foi o exemplo do Valmir Israel, num jogo onde você entra 0-0, tal, é uma coisa. Você vencer por 3-0, entrar em campo precisando fazer 3 gols é bem diferente. Psicológico, abala, a torcida vai fazer uma festa bem bonita em Itajaí, porque o Marcílio tá aí ansiando voltar à primeira divisão há um bom tempo. Então, gente, vai ser uma partida muito difícil. O Fluminense vai ter que fazer algo que até agora não fez. Não é só vencer por 3-0, mas é uma partida taticamente perfeita. Por quê? Você não vai enfrentar um Barra, você não vai enfrentar um Beck, você vai enfrentar um Marcílio Dias, uma equipe que vai jogar em casa, uma equipe que vai estar com o estádio completamente lotada, uma equipe que tem um comandante extremamente lúcido, que vai armar uma equipe que eu tenho certeza que o Vaguinho não vai esperar o Fluminense, ele vai sair mesmo pro jogo para tentar fazer 1-0 e liquidar a partida. Então a situação do Fluminense é bem delicada, mas independente do resultado, tá de parabéns o Fluminense pelo trabalho que faz aqui, Mancha, pelo trabalho que faz aqui, Fábio, um trabalho bem pé no chão, um trabalho muito tranquilo, e a gente vai torcer realmente para que a equipe faça um bom trabalho e um bom jogo. Eu acho que se vencer o jogo já tá de bom tamanho. Tirar o saldo, meu amigo, aí é um daqueles milagres aí que você vai contar aí para as próximas gerações. Daqui a pouco o Juca volta para falar mais aí de futebol com a gente. E o Fluminense, ele é meio pessimista, assim, né? Se fosse Joinville, vai lá, vai meter 5, vai, né? Que diferença, realista. Que diferença o tratamento, hein? Mas vamos deixar a bola rolar. Segunda-feira a gente comenta. E o metrô? Quem tem os detalhes do time de Blumenau é Emerson Luiz, que fala direto da terra da Oktoberfest. Tá chegando a festa. Boa tarde, Emerson. Fala pra gente. Fala, Mancha. Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Se a gente pegar todos os scouts dos 19 jogos que o Metropolitano disputou até aqui nessa segundona, o melhor desempenho foi contra o Camboriú, domingo passado, aqui no SESI, na vitória justa por 2-0, até porque o Metrô ele foi linear durante os 90 minutos, méritos inclusive reconhecidos pelo técnico adversário. Se for analisar o jogo de modo geral, o adversário mereceu o resultado. Talvez até deixou de resolver as coisas aqui hoje, até porque teve muita chance, certo? Mauro Ovelha tem razão, o Metropolitano poderia ter decidido a partida na ida aqui em Blumenau, porque perdeu muitas oportunidades. Se faz 3-0, com certeza, teria muito mais tranquilidade, vai sofrer uma pressão muito grande nessa partida de domingo, às 4 da tarde, em Camboriú, mas tem essa vantagem. De que forma administrar uma vantagem onde o time pode até perder por 1-0, hein, Jean Dias? A gente consegue administrar essa vantagem sabendo o que a gente vai enfrentar. Temos uma mentalidade de que eles vão vir para buscar o resultado. Não vai ser fácil, sem dúvida nenhuma. O Mauro Ovelha trabalha muito essa parte psicológica, mas aqui no Metrô também. O time está com os pezinhos no chão, está respeitando, acima de tudo, o adversário, sabe da sua força, do seu potencial. Nesse confronto dos 180 minutos, antes da primeira partida, o Camboriú era o favorito, porque fez melhor campanha do que o Metropolitano, mas eu sinto nesse momento, vejo que o time blumenauense está preparado para voltar de Camboriú com acesso e automaticamente a vaga para a decisão. Um abraço, Mancha, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Grande abraço, Emerson. Detalhe interessante, né? 2 grandes jogos amanhã. Os 2 que passarem para a final automaticamente já estão no Campeonato Catarinense do ano que vem. E o Grupo RIC, através da Record News, vai transmitir as finais. Semana que vem vai começar a transmitir as finais através da Record News Santa Catarina, canal 6.1. A gente vai pro intervalo, mas antes, olha só que legal. A gente sempre provoca os papais, as mamães aí que estão assistindo o Clube da Bola para mandarem fotos dos filhos, sobrinhos, dos afilhados. Vale ao contrário também, o filho pode mandar foto do pai praticando algum esporte, competindo ou praticando junto, até a do cunhado vale. O Mauro mandou pra gente, olha só que legal, a equipe Energia Barreiros de basquete feminino garantiu o 2º lugar nos Jogos Escolares de Santa Catarina. Foram as meninas do Sub-14 que enfrentaram na decisão o Colégio Evangélico de Jaraguá do Sul. Foi São José contra Jaraguá do Sul. O jogo aconteceu em São José e o placar terminou em 25-19. Jaraguá venceu. Mais um grande salve aí para Maria Júlia e para Amanda, que quebraram tudo nas partidas, e também aos professores Silvio, Marlene e Larissa por esse importante resultado para São José. Tá ali a Maria Júlia e a Crespinha ali, ó. Tá ali no ataque marcando, tá ali arremessando. Foi muito legal. Um parabéns aí pro Mauro, que separou aí as fotos, separou os vídeos e mandou pra gente. O nosso e-mail é o clubedabola@ricsc.com.br. Tá filmando no final de semana? Tá registrando seu filho praticando algum esporte? Manda pra gente, vai passar aqui na tela da RIC, na tela do Clube da Bola. Um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais futebol catarinense, que é sempre destaque aqui na tela da RIC TV. É rapidinho.